Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que estão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Não sei se devido ao sol, se está dando para captar bem, que eu sem óculos eu não estou enxergando bem. Mas tem uma mensagem para você, de Deus para o seu coração. Quero ler duas passagens bíblicas para você meditar nessa oportunidade, porque nós estamos vivenciando, podemos dizer, contagem regressiva. Sim, estamos, no sentido literal da palavra, na contagem regressiva para o arrebatamento da igreja. Muitas das vezes, nós pregadores, falamos da volta de Jesus, mas é uma força de expressão. Na verdade, não será agora a volta de Jesus, mas sim a partida da igreja. Essa é a expressão correta que nós cristãos estamos aguardando, que a igreja deve divulgar. Recentemente eu estava vendo uma notícia, eu até compartilhei hoje, de um stream aí de uma plataforma digital, que ele dizia assim, que a NASA convocou as autoridades de todos os países, governos, embaixadores, presidentes, para uma reunião urgente com a NASA para tratar de assuntos relacionados a OVNIs. O que é OVNIs? São naves de outros planetas ou ETs. Mas a verdade não é isso. Quem é conhecedor do Evangelho, por mínimo que conheça a palavra de Deus, sabe que não será OVNI. Isso é conversa para boi dormir, no sentido também literal da palavra. A verdade é que não só a igreja, mas o mundo todo já está tão ciente da volta de Jesus Cristo. O mundo, reis, governadores, autoridades, poderosos, eles estão tão cientistas, que eles já começam a elaborar planos, meios para justificar o desaparecimento de um povo que está para acontecer a qualquer momento. Jesus, no Evangelho de São Mateus, diz que onde estiver duas no campo, uma será levada e outro será deixado. Estando dois numa cama, um será levado e outro será deixado. Porém, se os dois estiverem prontos com a vida no altar, os dois irão embora. Eu quero ler essas duas passagens para a sua meditação, onde quer que você esteja. O meu último vídeo eu falei para os desviados. Como eu agora estou aqui, dando um retoque no meu quintal, dando uma varrida, juntando, mas eu senti no meu coração de ler para você. E onde quer que você esteja, meu amigo, o conselho é: não
não houve conselho de ímpios, seja ele quem for, seja eles governo, seja eles autoridade, reis, presidente. Eu estou citando para você o Salmo 1. Bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas eu te aconselho, ouve a palavra do homem de Deus. E principalmente, ouve a palavra de Deus, que é a Bíblia. E a Bíblia fala que não será OVNIs. OVNIs já é uma preparação, uma desculpa que a NASA, juntamente com as autoridades, já estão pensando e se preparando para dar para aqueles que ficarem. Porque o que na verdade vai acontecer a qualquer momento é isso que eu vou ler aqui. Abre aí se você tiver sua Bíblia, né? Eu vou ler para você. Carta de Paulo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Você tem uma Bíblia na sua casa? Leia, estude-a, examine-a e veja como ela está se cumprindo. Carta de Paulo. Enquanto você procura aí, eu vou dando uma rastelada aqui. Procura com calma. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. E aproveita e já procura também Carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a seguir. 50 a seguir, que eu vou ler também. É as duas passagens que eu vou ler. Então, enquanto eu vou ler, você vai me acompanhar. Amém? Então, enquanto eu rastelo aqui, procura aí com calma. Encontrou na sua Bíblia? Aí, vamos ler. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, né, de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim, versículo 13, a partir do versículo 13 até o 17. Eu vou ler tudo para você entender melhor. Diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm essa esperança. Porque se cremos que Cristo ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou morreram, Deus os tornará a trazer. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram. Porque, olha, presta atenção nesses dois versículos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Olha o céu. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram primeiro ressuscitarão com Cristo. Os que morreram em Cristo, presta bem atenção, os que morreram em Cristo, morreram, traduzindo, crente, ressuscitarão primeiro. Versículo 16, de primeira carta aos Tessalonicenses, né, capítulo 4. Versículo 17, para nós, crente. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos, olha a palavra, presta atenção, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que morreram em Cristo, porque eles vão ressuscitar primeiro, depois nós os que ficarmos vivos.
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém? Você entendeu? Então, aqui Paulo está aconselhando, exortando, advertindo, alertando aos Tessalonicenses. Olha, em outras palavras, para não se preocupar, nós o crente, não se preocupa, não se entristece com aqueles que morreram em Cristo. Porque quem morreu esperando o Senhor Jesus Cristo, crente em Jesus, ressuscitará primeiro. Depois, os que estiver vivo. Se eu morrer, se você, meu irmão, morrer em Cristo, quando a trombeta tocar, né, o Senhor te ressuscitará. Isso é uma promessa de Deus. Está aqui na Bíblia. E a Bíblia, só ela é digna de toda aceitação. Então, todos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos, os crentes, que tanto fala que Jesus está voltando, na verdade não é Jesus voltando. Na verdade, os crentes serão arrebatados. Primeiro haverá o arrebatamento. Depois do arrebatamento, alguns, deixa eu dar uma pausa, alguns dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não creio assim. Eu creio e prego e confio e espero grandemente que a igreja vá embora antes da grande tribulação. E eu não debato esse assunto. Ponto final. Se você crê que a igreja vai ficar na grande tribulação, se a igreja vai ficar para depois da grande tribulação, isso aí é uma fé sua. Eu não debato, não aceito e não discuto. E ponto final. Cada um com a sua fé. A minha fé, na minha cabeça, no meu coração, diz assim, e eu creio baseado na palavra de Deus, nós não passaremos pela grande tribulação. O Senhor pode permitir um sacode, um despertamento para a igreja, mas a grande tribulação, igual o mundo, não. Porque o Pai justo, o Pai bondoso, não corrige ou não castiga o teu filho como o mundo. E a Bíblia diz, outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Nós servimos a Deus com essa fé. Porém, se Deus quiser que nós passamos, seja feita a vontade do Senhor. Mas eu não creio assim. E te aconselho a esperar o arrebatamento da igreja. Então, nós subiremos, olha isso, vou ler de novo. Haverá, né, alarido, voz de arcanjo no céu. E os crentes de toda a face da terra serão arrebatados, transformados. Agora abra comigo a tua Bíblia. Pula lá para a Bíblia, como eu falei. 1 Coríntios. Capítulo 15. Eu estou dando uma pausa para você procurar com calma. Capítulo 15, versículo 51. Eu vou ler. É a minha fé. Na minha cabeça, no meu coração está assim. Aqui, ó. Fé. Fé. Eu não coloquei essa camisa por acaso. É para te falar que a fé é isso. Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. O céu é a prova das coisas que nós não vemos. Isso é fé. E a minha fé é isso. Achou aí 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52? Diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento,
num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Explicando, esses mortos que a Bíblia está falando, não são todos os mortos, são os mortos que morreram em Cristo Jesus, crente, fiel, esperando o cumprimento da palavra de Deus, esperando, o cumprimento ou a volta de Jesus. Jesus, um dia, quando ainda estava aqui, ele disse: nem todos que estão aqui morrerão. Ele estava dizendo da geração. Ele não estava dizendo daquela época de Pedro. Então nós somos a última geração da terra. Eu acredito assim. E ponto final. Também não discuto. Cada um com a sua fé. Então, meus amados, se você é crente, persevera, permaneça, leia a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e 1 Coríntios. E para você que não é crente, aceita Jesus como seu Salvador. Se tiver desviado, volta. Porque o homem não crente, o mundo, as autoridades, eles já estão tão cientes, tão convictos de que isto vai acontecer a qualquer momento, que eles já estão preparando uma desculpa. E qual é a desculpa? É dizer para o mundo que foi OVNIs, que foi extraterrestre, que abduziu milhares de pessoas em todo o mundo. Mas não são milhares, serão milhões de pessoas. Quando isso acontecer, eu vou esclarecer uma coisa. Tem se debatido muito. Haverá um arrebatamento secreto ou não secreto? Eu digo, baseado na Bíblia e no que eu acabei de ler, que não será secreto. Será sim uma retirada. Pô, sumiu, cadê o crente? Cadê o irmão que estava aqui? Cadê? A irmã estava aqui, trabalhando, fazendo as suas coisas, o irmão estava no volante, desapareceu. Ele era crente, ele era fiel. Se ele estiver num helicóptero, se ele estiver num avião, se ele estiver no mercado, num ônibus, num carro, vai desaparecer. E aquele veículo vai ficar desgovernado. Então, por isso eu digo que não vai ser secreto. O mundo vai perceber um desaparecimento. Tanto que o próprio mundo já está dizendo e se preparando. Que essa reunião da NASA, procura aí no Google. Procura aí nessas redes sociais que você vai ver o que eu estou falando. Que eles já estão convocando, a NASA convocando as grandes autoridades, para uma reunião para tratar desse assunto. Então, eles têm ciência. E você, crente, tem ciência? Está se preparando? Está largando o mundo? Está abandonando as coisas do mundo? Vou falar mais 2 versículos para a sua meditação. Primeira, carta de João 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Cuidado, larga esse mundo. Daqui para frente as coisas vão acontecer com mais ênfase, com mais destaque, com mais frequência. Lembra da mulher que está grávida, que está para dar à luz? Quando está perto de dar à luz, começa a aumentar o quê? As dores, as contrações de dores, e de modo nenhum ela vai escapar de dar à luz. Ok? Então, não ameis o mundo, porque a terra já começa a gemer, o mundo já começa a avisar, de várias formas. Segundo versículo, que eu vou deixar também, para a sua meditação. Tiago 4, versículo 4. Se alguém se faz amigo desse mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, está na hora de você, crente, de eu, crente, largar o mundo, não se apegar. Ou seja, desapega das coisas do mundo. Porque se a NASA, as autoridades estão preocupadas com isso, imagina nós que é crente, imagina nós que somos pregadores do Evangelho, imagina nós que anunciamos que Jesus está voltando. Jesus não está voltando, Jesus está vindo, está pronto para arrebatar a igreja. E nesse período que ele vai arrebatar a igreja, haverá um período de 7 anos sem a igreja na terra. Nesses 7 anos vai acontecer a primeira parte da grande tribulação, que é um período de paz artificial, um período de paz falsa,
né? E depois de 7 anos e meio, a grande tribulação, aquela perseguição que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, aonde ninguém vai poder comprar nem vender, ok? Essa é a mensagem que Deus botou no meu coração para o seu coração. Receba, se você crê, curte, comente, compartilhe, divulga, porque Deus está transmitindo essa mensagem para você, onde quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus amados, não é à toa. Outra coisa que eu quero lembrar, existe aí o tal do projeto Bluebeam. Nós não somos bobo. A Bluebeam é um projeto da NASA que está criando imagem de holofote, imagem de cima para baixo, com vários meios, dizendo o quê? Que são anjos, dizendo que são naves espaciais, dizendo que são coisas para confundir a cabeça daqueles que não têm conhecimento bíblico. Mas Jesus falou o quê? Ó, acautelai-vos, que nos últimos dias haverão muitos enganadores, que farão milagres, que se possível enganaria até os escolhidos. Então fica esperto, fica ligado, fica atento, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo a qualquer momento está para ir embora. A igreja do Senhor. E aí aqueles que ficarem vão ser enganados sim. Porque, pensa comigo, pensa rápido. Pensa rápido. Se muitos não estão dando ouvido ou não querem obedecer a palavra de Deus, né? Agora, eu costumo dizer assim, olha aí, ó. Através desse vídeo, milhares de pessoas vão ouvir essa mensagem. Eu já falei e volto a repetir, pegar minha caixa de som ou pegar esse mesmo celular e ir na praça gravar um vídeo ao vivo. Posso transmitir uma live ao vivo. O que é isso? Isso é liberdade. Você, meu irmão, você, minha irmã, pode ir na igreja, igreja tal, denominação tal. Pode ir, pode cultuar a Deus, pode gritar, pode pular, pode sapatear, isso é liberdade. Hoje você tem, depois que Jesus arrebatar a sua igreja, que tirar o povo dele, como diz, acabei de ler em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 52, está dizendo o quê? Que a trombeta tocarão e só os santos vão ouvir. Agora pensa, se hoje muitos não dão crédito, vão dar crédito quando estiver na grande tribulação, então pensa direitinho. É hora de se preparar, que o mundo já está se preparando para duas coisas: para o desaparecimento de um povo, de uma multidão, de um povo em massa, de milhares de milhões de pessoas, para te dizendo que serão OVNIs, que vão levar as pessoas, né? O mundo, as autoridades. Pensa, se o mundo está dizendo assim, está se preparando, está acreditando, e nós que é crente, nós não vamos acreditar? Então, meu irmão, minha irmã, se posicione, vida no altar, santifica, univos, vamos nos unir, independente da denominação, nosso negócio é Jesus, santificação, santificai-vos, pois sem santificação ninguém verá a Deus, e o nosso objetivo tem que ser ir para o céu. Paulo também escreveu ao mesmo Coríntios, nesse mesmo capítulo 15, só que no versículo 19, ele diz assim: se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então toma posse da tua bênção, toma posse da tua fé, põe a fé na cabeça, confia, no coração, acredita, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Está chegando a hora de Jesus Cristo tirar sua noiva da terra, porque o pecado superabundou. O pecado está tomando conta de todas as áreas. Timóteo 4, versículo 1 Timóteo. Os homens amarão mais a si mesmo. Estão invertendo as coisas, estão invertendo tudo, o certo está errado, o errado está certo, a luz é treva, a treva é luz. Por quê? Porque é o tempo da apostasia. Esse é o maior sinal da volta ou do arrebatamento da igreja. Amém? Deus abençoe,
Fica com Deus, fica na paz, fica na fé. Aqui foi o vosso amigo, irmão em Cristo, presbítero Deronildo Santos. Deus abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor.